primeira coisa que precisa ser dita é que há alguns erros factuais na matéria do Estadão. Ainda ontem eu falei com a direção do jornal para esclarecer qual é a discussão que está sendo travada. E aí eu gostaria de falar em primeira mão aqui para vocês aquilo que considero que precisa estar nos olhos daqueles que têm responsabilidade com o Brasil. A primeira questão é: os acordos de leniência que foram assinados na Lava Jato foram assinados a partir do ano de 2016 pelo Ministério Público Federal, que, se nós formos ver na legislação, é o único órgão que não tem competência para assinar acordo de leniência. A lei dá competência para assinar acordo de leniência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, dá competência à Controladoria Geral da União, mas não dá ao Ministério Público Federal. E o que se teve a partir de 2016 foi um esforço grande dos procuradores da Lava Jato, os procuradores de Curitiba, liderados pelo procurador Deltan Dallagnol, de atribuir um número ao escândalo de corrupção. E isso foi feito através da assinatura desses acordos de leniência. E o Tribunal de Contas da União, que foi a instituição responsável por descobrir os primeiros casos, por exemplo, a compra da refinaria de Passadina, não foi descoberta pela força-tarefa da Lava Jato, foi descoberta pelo Tribunal de Contas da União. E o TCU, que tem uma larga tradição em auditar tanto obras quanto contratos do governo, o TCU já tinha algumas apurações em andamento, e isso indicava que os números que estavam sendo negociados pelos procuradores eram números sem qualquer critério, que não levavam em consideração o verdadeiro dano que aquelas empresas tinham causado ao erário. Então, a primeira coisa que é preciso deixar claro é que os números que foram apresentados pelas empreiteiras partiam de um pressuposto, que era: as construtoras pagaram propina para conseguir os contratos, e aí, logo depois de conseguir os contratos, teriam ficado honestas. E aí não superfaturaram nada. É evidente que isso é uma mentira, é evidente que isso não condiz com a verdade. E o TCU tinha inúmeras fiscalizações, inúmeras auditorias, mostrando que existia superfaturamento. Então, a primeira coisa que é preciso dizer é que os números que foram assinados nos primeiros acordos de leniência eram números insuficientes para ressarcir o erário público daquilo que havia sido desviado. Só que nós tivemos um segundo problema. Esses acordos de leniência como foram assinados por instituições, primeiro por uma instituição que não tinha competência para fazê-lo, isso não impediu o trabalho das demais instituições. Então, a CGU continuou fazendo o seu trabalho, o Tribunal de Contas da União continuou fazendo o seu trabalho, e evidentemente que isso gerou para as empresas um ambiente hostil, e elas passaram a ter grandes dificuldades de manter as suas atividades, né? Muito porque, com a criminalização da atividade de construção civil no Brasil, as obras foram sendo paralisadas, e outro tanto porque havia uma desconfiança dos bancos de que aquelas empresas manteriam a sua capacidade de honrar dívidas. O que se seguiu foi uma verdadeira corrida pela recuperação judicial, que é o antigo processo de concordata, em que as empresas buscam proteção jurídica contra credores. Se nós formos ver, todas as empresas da Lava Jato, exceto uma ou duas, estão em recuperação judicial, que é o processo que antecede a falência. O que isso significa? Que aqueles números que foram cantados em verso e prosa pelos procuradores, de que tinham recuperado 15 bilhões de reais, aquilo é uma falsidade, porque, na verdade, essas empresas pagaram 1 bilhão apenas até o momento. O restante são parcelas para ser pagas em até 30 anos. Acontece que, como essas empresas estão em recuperação judicial, isso é uma promessa de venda de terreno na Lua, porque com as empresas quebradas, como é que nós iríamos receber esse valor? Como é que o Estado brasileiro iria receber esses valores? E aí, desde 2019,
mais aproximadamente, se passou a discutir na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal de Contas da União, não uma forma de renegociar esses acordos, mas uma forma de se pagar os acordos, considerando que as empresas estão em recuperação judicial e as empresas estão também inadimplentes com essas parcelas. E aí foi que nós temos discutido uma fórmula que o Código Civil prevê, que é a dação em pagamento. A dação em pagamento pode ser através de um bem imóvel, por exemplo, ou mesmo de serviços. O Código Civil prevê essa possibilidade. E por que essa alternativa vem ganhando corpo? Porque seria uma forma de reinserir essas empresas no mercado. Veja que o Brasil, durante alguns anos, foi uma referência internacional em exportação de serviços de construção civil. As empresas brasileiras tinham obras nos Estados Unidos, em toda a América Latina, na África e em alguns países da Europa. Com a Lava Jato, essas empresas sofrem um baque tremendo, claro, elas se envolveram em escândalos de corrupção, mas eu via o que o professor Eugênio Aragão falava um pouco antes de eu entrar. O Brasil não teve o mesmo cuidado que houve, por exemplo, na Alemanha, em que as empresas corruptas elas foram condenadas a pagar multas e indenizações bilionárias, porém, as empresas não foram criminalizadas. Porque quem comete crime não é empresa, quem comete crime são pessoas. E vejam que aqui no Brasil ainda aconteceu algo que causou ainda mais perplexidade, porque os corruptos que conduziam os negócios das empresas continuaram com a administração das empresas. Nos Estados Unidos, a cláusula número 1 de qualquer acordo de leniência é que aquele executivo ou aquele empresário, controlador, que se envolveu no escândalo de corrupção, ele fica banido do setor durante um período. Ou seja, ele não pode ter negócios, no caso aqui de empresas de construção civil, os empresários, os donos das empresas, eles teriam que se afastar do comando da empresa, sendo obrigados a vender a empresa. Por quê? Porque a empresa tem um acervo técnico imenso, não é, de capacidade técnica desenvolvida ao longo de anos. Ela tem um corpo funcional, ela gera empregos, ela recolhe tributos. Então, não é inteligente do ponto de vista da sociedade você punir com a pena de morte a empresa. Você tem que punir aqueles executivos e aqueles empresários que causaram um prejuízo à nação. E aqui no Brasil as coisas foram feitas totalmente ao contrário, né? Então, foi exatamente por isso que nós discutimos lá em 2019 com ministros do governo anterior. O ministro Tarcísio chegou a se envolver, o ministro Paulo Guedes chegou a se envolver, o ministro Wagner Rosário chegou a se envolver nessas discussões. O então advogado-geral da União, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, participou dessas discussões, o que mostra que essa não é uma pauta partidária ou ideológica, isso é uma pauta de interesse do país. E agora está sendo discutida com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, com a Advocacia-Geral da União, ministro Jorge Messias, com a Controladoria-Geral da União, que é o ministro Vinícius Carvalho, e com o Tribunal de Contas da União.